beleza? Lisandro aqui para mais um exercício. Vai ser uma aula bem rapidinha, é só para mostrar um movimento que a gente fez numa aula anterior, que eu usei o keyframe e falei que ia explicar depois e eu vou mostrar agora. É para a gente entender esse movimento aqui, veja. Beleza? Tranquilo, rapidinho. Bom, vamos começar do zero. Primeiramente, eu vou colocar um black video aqui e vou deixar ele com... Digitei no teclado o atalho Ctrl R e vou deixar ele com 30 frames, 1 segundo, beleza? E agora eu vou colocar aqui esse vídeo do mar. Vou cortar um pedacinho e deixar ele com 7 segundos. Ó, vou vir aqui para o início do corte, vou digitar no teclado mais 700, a agulha do play vai andar 7 segundos para frente e aqui eu vou cortar, beleza? Vou colocar mais um black video aqui. E agora vou aqui nesses dois pontos e vou fazer uma fusão do mar com preto. Aqui no início, Ctrl D, e também aqui no final, Ctrl D. Beleza? Então, por enquanto, eu tenho essas duas fusõezinhas aqui. Beleza. Aqui em cima, agora eu vou escrever a nossa palavra. Persista, insista e não desista. Mas eu vou colocar só essa palavra aqui. Agora eu vou vir aqui no Essential Graphics e vou configurar ela. Vou escolher uma fonte melhor. Beleza? Vou colocar aqui com o tamanho de 350. Vou centralizar total. Aqui, aqui. Vou aqui embaixo agora colocar uma Shadow. Vou clicar aqui para aparecer uma sombra. A sombra automaticamente ela é cinza, então vou colocar aqui uma sombra preta, certo? A transparência com 75% para mim já está legal. Vou colocar aqui um ângulo de 180 graus, que é aquela sombra para baixo, inclusive vai ficar na mesma direção dessa luz aqui. Vou aumentar a distância dela aqui um pouquinho, para a gente poder enxergar, certo? Vou deixar aqui com 22, acho que é uma boa distância. O tamanho eu também vou aumentar aqui, vou deixar com 15, certo? E aqui embaixo é o desfoque, que está com 40, eu vou aumentar também bastante, vou deixar aqui com 160. Ficou uma sombra bem suave, tá bom? Eu prefiro sombra sim, se você quiser deixar mais forte, pode deixar. É só uma sombrinha mesmo, beleza? Já posso fechar aqui o Essential Graphics. Agora, com esse texto clicado, eu vou dar um Ctrl R para novamente configurar a duração e vou deixar ela com 7 segundos. Ficou com o mesmo tempo do mar aqui embaixo, eu vou tirar só 10 frames para poder ter uma entrada melhor logo após o início do mar, certo? Cliquei na palavra e vim aqui no Effect Controls. Agora, atenção pelo seguinte. A gente tem duas formas de mexer aqui na escala e na posição dessa palavra. Tem a forma nativa, que é essa aba aqui do vídeo, Motion, Scala e etc. A forma nativa vai pegar essa palavra como se fosse uma imagem e vai ampliar muito. E aí ele vai distorcer, porque ele não vai mexer no formato do desenho, certo? Essa palavra é um desenho vetorizado. E aqui nesse Motion, ele não vai mexer no formato, ele vai simplesmente aumentar esse desenho. E aumentando esse desenho, ele vai distorcer o desenho. É uma forma mais leve de trabalhar. Se fosse uma ampliação pequena, seria melhor trabalhar dessa forma porque o efeito fica mais leve para o computador processar. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Ó. Vou aumentar bastante, veja o que vai acontecer com a palavra. Tá vendo? Ela começou a distorcer, começa a aparecer os pixels dela. Então, assim, para fazer uma ampliação muito grande, como essa aqui, ó, 2500%, vai distorcer. Aqui você consegue fazer uma ampliação de 150%, 200% até, que muitas vezes é o suficiente. Para a maioria das coisas, é o suficiente. A 300% você pode ampliar. Agora, 2000%, nesse caso, não é o ideal, certo? Então, aqui eu vou manter o 100%. Vou voltar aqui e vou mexer aqui no Vector Motion. Vector Motion, como o próprio nome diz, são os movimentos do vetor, as alterações do vetor.
Vetor é esse tipo de gráfico, esse tipo de desenho aqui. A gente vai falar melhor disso numa aula sobre arquivos. O vetor é um desenho de linhas que você pode ampliar muito, ampliar indefinidamente, que ele não perde qualidade. É como se eu estivesse ampliando uma palavra num arquivo de texto, no Word, por exemplo. Eu posso ampliar ali uma palavra, colocar uma fonte do tamanho que eu quiser, que não vai perder qualidade. E essa palavra é assim, é um vetor. Então eu posso ampliar muito, que eu não vou perder qualidade. Porém, é uma animação que fica mais pesada. Então, por exemplo, eu estou usando só uma pista de vídeo aqui. Se eu quisesse colocar 3 pistas de vídeo, né, para fazer 3 movimentos juntos, por exemplo, essa frase é: persista, insista e não desista. Se eu fosse colocar 3 linhas, uma linha em cada vetor para fazer 3 animações diferentes, o computador começa a agarrar, porque fica muito pesado. Então esse efeito é indicado para fazer uma palavra, um efeitinho só, como eu vou fazer agora, certo? Então vamos lá, vou vir aqui para o primeiro frame, com a flechinha de cima do teclado, vim aqui para o primeiro frame do vetor, da palavra, beleza? Vou ativar aqui o keyframe na posição e também na escala, beleza? Vou andar 40 frames para frente e vou marcar mais um keyframe de posição e mais um keyframe de escala, beleza? Vou voltar aqui para o primeiro keyframe e vou começar a ampliar a escala até eu chegar mais ou menos nesse espaço aqui, ampliar tudo e por aqui eu vou ver o mar. Então vamos lá, vou puxar para cá, ó. Veja que eu estou ampliando, ó, muito, já estou com 1580% e a linha da letra está perfeita, não perdeu resolução em nada, nem a sombra está perfeita também. Vou ampliar mais, vou descer um pouquinho e assim eu vou até achar, ó, vou colocar aqui 3100% de tamanho, beleza? Vou descer só um pouquinho mais, tá bom. Então, primeiro keyframe com essa super ampliação, segundo keyframe 40 frames depois com a posição normal. E agora eu vou fazer um truquezinho aqui, ó. Essa ampliação normal eu vou colocar ela com 110%, certo? E agora eu vou para o final do clipe, vou clicar aqui na timeline com a flechinha de baixo, vou voltar um frame a mais, vou marcar mais 2 keyframes aqui de posição e de escala e vou colocar 100% na escala. O que vai acontecer? Qual é a minha intenção? Que a palavra chegue numa super escala, encaixe no seu lugar até 110% e depois ela vai diminuindo bem devagarinho até 100%, beleza? E agora mais uma dica. Esses 2 primeiros keyframes eu vou deixar como linear, não vou mexer. Por quê? Porque eu quero que ele saia rápido, eu não quero amaciar muito na saída. E esses 2 do meio eu vou colocar como easy in, beleza? E esses 2 finais eu também vou deixar como linear, porque eu quero que essa velocidade seja mais ou menos constante até o final, que aqui eu vou dar um fade. A gente não vai ver o final desse movimento. Antes dela chegar na escala de 100%, eu já vou ter um fade para o preto, beleza? Então agora eu vou vir aqui para a timeline, vou para o último frame da palavra e vou dar um Ctrl D para dar um fade final. Vou clicar 2 vezes e vou fazer um longo fade de 2 segundos, beleza? Antes de dar play, eu vou ter que renderizar esse vídeo. Porque, como eu falei, é um movimento mais pesado. Então se eu der play agora, ó, o computador tenta processar, mas não consegue processar legal. Porque é um movimento pesado. Então eu tenho que renderizar. Eu não expliquei o que é isso ainda, mas renderizar é o seguinte: é um processamento do computador que converte todos os efeitos que eu coloquei em todos os vídeos, todos os cortes que eu fiz, todas as músicas, e ele converte tudo isso que está na timeline num vídeo único que você consegue assistir, né? Esse render, ele fica temporário na memória do computador enquanto eu estou editando, e depois que eu finalizo a minha edição, eu exporto a minha edição renderizada para ter um vídeo finalizado, que aí eu posso colocar na rede social ou no YouTube, aonde eu quiser, né? Então é isso que eu vou fazer agora. Tá vendo que aqui em cima está amarelinho? Onde está verde significa que não precisa de render, tá tudo bem. Onde está amarelinho, precisa de render. Se tivesse vermelho, ia precisar mais ainda. Então eu vou fazer assim, ó,
vou marcar um in aqui no início, vou aqui no final com a flechinha de baixo, vou marcar um out. Esse trechinho aqui da timeline, eu vou vir aqui ó, em sequência e vou clicar em Render into Out. Agora o computador está processando esse efeito. E agora sim ficou tudo verdinho e eu posso assistir o meu efeito. Beleza? Deu para perceber que ele foi diminuindo bem devagarinho quando eu coloquei ali aquela escala final, ó. É bem sutil. Se eu quiser, eu posso voltar aqui, vou aqui para o keyframe final que eu coloquei com 100%, vou colocar aqui 90%, para esse movimento ficar um pouco mais aparente. Porém, sempre que eu mudar qualquer coisa aqui, eu tenho que renderizar novamente. Então vou vir aqui, Render into Out, de novo. Ele automaticamente, depois do render, já começa a dar o play. Vamos ver? Beleza? É isso aí. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau!